Saudações, senhores. Saudade de postar alguma coisa aqui no canal e a gente vai falar hoje sobre filosofia contemporânea, né? O que é ela? O que diz da filosofia contemporânea? A filosofia contemporânea é o que acontece hoje. Quais as ideias que estão influenciando o mundo atual? A filosofia contemporânea é muito parecida com a história contemporânea, são conceitos parecidos. Então, assim, a história da contemporaneidade, se dá início depois da Revolução Francesa, né? O que é a Revolução Francesa? Para trás, nós temos a filosofia, a história, a filosofia moderna. Da Revolução Francesa até os dias atuais, nós temos a contemporaneidade. Então, são as ideias que influenciaram o mundo atual. Por que nós pomos a Revolução Francesa como marco? Tivemos filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, que viam um novo momento na política, um momento em que o indivíduo ele tinha mais poder do que o Estado. A democracia ela tinha que ser implementada. Nós já tínhamos experiências com os gregos, né? Em Atenas, uma democracia que não tinha esse conceito de democracia, mas já era. Então, lembramos só que democracia é a união de duas palavras gregas, demo, que é povo, que é povo, e cracia, que é poder. Então, poder do povo. Então, essa democracia ela surge na Grécia, mas ela surge de forma bastante sutil. Já na contemporaneidade, os filósofos eles pensavam uma democracia mais ampla. E nesse sentido, nós temos também Montesquieu. Importante vocês fixarem esse nome, Montesquieu, com o espírito das leis, que era onde ele vai trabalhar o conceito de democracia dividindo o poder em três esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário, que é o modelo que nós usamos hoje, né? Se vocês forem ver, vamos pegar o exemplo de Pinheiro. Então nós temos o prefeito na pessoa de Luciano, nós temos o legislativo na pessoa do presidente da Câmara, que eu não sei não sei qual é a pessoa, não conheço, não sei nem, na verdade não sei, mas é o presidente da Câmara dos Vereadores, e o judiciário representado pelo juiz. Então, já quando nós temos esferas mais amplas, como é o caso do Estado, nós temos o executivo na pessoa do governador, o legislativo na pessoa de Otelino Neto e o judiciário, o presidente esqueci, mas é a pessoa que representa os desembargadores. Então tem lá um presidente que coordena tudo isso. E na esfera mais ampla nós também temos. Então, mas o que é importante a gente imaginar é que conceitos como iguaté, liberté, fraternité são termos franceses, eu só conheço eles, eu não sei falar francês, mas que determinam igualdade, liberdade, fraternidade. Esse lema foi um lema difundido na Revolução Francesa, quando tu tira o rei Luís XVI, decapita ele e a família e toma posse um grupo liderado por Robespierre, que depois também é assassinado, e por fim nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, que é também um ditador assumindo o poder e envolvendo a França em uma guerra gigantesca. Bom, aí tu tem início a modernidade, porque a partir daí tu não tem mais esse conceito de rei que governa, rei que manda, mas nós vamos ter igualdade, liberdade e fraternidade. Então todo indivíduo terá direito a ser igual a todo mundo. Então não existiria ricos e pobres perante a lei. Fraternidade, o que tem pouco teria que ajudar o que tem muito.
igualdade, liberdade e liberdade. Agora vejam que esse conceito de liberdade ele é muito amplo. Então liberdade para falar, liberdade para falar, liberdade para escrever, liberdade para ir e vir, liberdade para ser livre no estado em que tu faz parte. Vejam bem, se tu tem um rei manda. Então, se ele manda, tu faz. Então, tu não tem igualdade, tu não tem liberdade. Se tu tem um rei, tu tem uma casta, tu tem se tu tem um rei, tu tem que lindo. Se tu tem um rei, tu tem, pessoal, desculpa. Uma nobreza. Essa nobreza, ela é diferente das pessoas comuns. Elas possuem terra, elas possuem títulos, elas possuem facilidade, elas são diferenciadas no estado, elas não são iguais às outras pessoas, elas têm muitas vantagens. Então, o camponês, ele não é igual a um nobre e nunca será igual a um nobre. Então, nós vamos falar de igualdade para tu ter o mesmo direito, as mesmas regras que tem um nobre ou um rico, tu vai ter. Então o Estado ele vai formar leis para todos e fraternidade, que é esse conceito bem alimentado de quem tem mais, ajudar mais aquele que tem pouco. Para a gente citar exemplos de fraternidade, vamos usar a Bolsa Família. Então, alguns alunos recebem Bolsa Família. E é sobre esse conceito de fraternidade que a Bolsa Família é inserida. Então, quem tem mais, paga mais para dar gratuitamente para quem tem menos. Pra vocês terem ideia, por exemplo, o empresário. O empresário ele paga muito imposto. Por exemplo, ele paga imposto. Esse imposto vai para o Estado, que é refletido na escola pública. Ele paga meu salário, ele paga a alimentação de vocês, ele paga a energia da escola e mesmo assim, consequentemente, ele ainda deve pagar mais, porque ele bota seus filhos em escola particular. Então, o empresário, quem é mais abastado, quem tem mais dinheiro, etc. Então, é esse o conceito de igualdade, é de tirar de quem tem muito e dar para quem tem pouco, para que o Estado... E depois a gente vai perceber, e talvez a gente vai estudar lá na frente, que esse conceito de igualdade ele é importante. Ele é importante porque tu diminui violência, tu diminui pobreza extrema, que gera uma confusão para todo o Estado. É um ditado popular que diz o seguinte: se o muro, se a casa do teu vizinho está pegando fogo, corre e vá apagar, porque daqui a pouco entra a chama na tua casa. Então, o conceito de igualdade é muito importante, porque vai fazendo com que o Estado todo ele crie condições para suprir a demanda daquele que ganha pouco e receber mais tranquilidade social. Quem tem, por exemplo, um estado onde todo mundo é satisfeito, é um estado que nós não temos exemplos ainda, né? Mas é um estado que as pessoas, o número de violência é menor, o número de assalto é menor, então todo mundo vive bem, certo? Vamos voltar para a filosofia moderna. Então, dentro da filosofia moderna, ela inicia vamos usar o exemplo do filósofo Rousseau. Tem um livro muito interessante chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. E Rousseau vai dizer que todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Bom, nesse conceito de Rousseau, ele vai dizer que triste, tolo foi o homem que, ao levantar as estacas e quebrar a cerca, deixou de dizer: senhores, não ouçam essas ideias, nunca esqueceis que a terra é de todos e os frutos de ninguém. Ele estava dizendo que a propriedade privada ela gerou um problema social para todo mundo. Então ali estava também ruminando outras ideias que lá na frente vai gerar o comunismo, que talvez a gente vai estudar lá para o ensino médio.
Então, são essas ideias de igualdade, de não aceitar que tenha alguém que mande em todo mundo, é que vão ruminar a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. E essas ideias elas vão se estendendo até os dias atuais, com discussões muito já diferenciadas. No século passado nós tivemos o existencialismo, a fenomenologia e conceitos que são mais modernos. Desses conceitos, e aí a gente vai perceber que essas ideias aí de existencialismo, etc., elas vão culminar com aquilo que nós chamamos de depressão, de suicídio e etc. O porquê de todas esse sofrimento humano, né? Hannah Arendt, inclusive, é uma também filósofa, tem uma obra chamada O Desespero Humano. O Desespero Humano, uma obra muito interessante. Então, senhores, nós estamos aqui 10 minutos e 11 minutos. Bom, eu espero que a gente tenha explanado um pouco do que nós vamos estudar no 9º ano. Então, a filosofia contemporânea, ela é similar, a gente pega o conceito de história contemporânea e leva ela. Sempre lembrando que a história, a gente lida com fatos. Em filosofia, nós lidamos com a ideia. Então, nós vamos estudar as ideias que geraram os fatos, as ideias que culminaram com o resultado histórico. Né? A história, ela segue sobre dados e a gente segue com as ideias. Então, é isso. Aqui é a nossa primeira aula. Eu vou postar esse vídeo no meu canal. Eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal. A gente vai dando uma força, vai constituindo mais recursos para os próximos anos e vai desenvolvendo da melhor forma que a gente pode as ideias que a gente acha interessante dentro da filosofia. Então, para minha turma do 9º ano, essa que é a nossa aula introdutória, e a nossa primeira aula, e a gente segue com a segunda já já.